Saudações a todos. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou mestre Washington, mestre de capoeira, e sou também casado, sou pai de 2 filhos, sou avô, tenho minha profissão além da capoeira. Sou um profissional da construção civil, e na capoeira, no mundo da capoeira, eu sou mestre de capoeira formado já há bastante tempo, na década de 90, tenho meu mestre que me formou, e eu atualmente, na capoeira, ensino a capoeira como luta, também como uma arte, um esporte. Ensino a capoeira para crianças, ensino para jovens, adultos, e ensino capoeira também para idosos, o que faz muito bem nessa faixa etária aí, onde muitas vezes os idosos vão se deixando relaxar com o seu físico, com o seu corpo, e a capoeira tem sido estimulada, tem sido, e como já outras reportagens, outras fontes têm mostrado, a capoeira tem sido muito bom na vida de quem já passou aí, às vezes até dos 60 anos. Ainda me colocando, hoje sou evangélico, faço parte de uma igreja, faço parte da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje na capoeira, eu possuo muitos amigos. Como que funciona isso hoje? A gente convida outros mestres e alunos graduados, pessoas da nossa comunidade onde nós estamos inseridos, onde está inserido o nosso trabalho, e essas pessoas comparecem, fazendo possível a gente realizar determinados eventos, determinadas rodas de capoeira. Hoje, para que isso aconteça, é necessário que você seja na comunidade onde você está inserido, é necessário que você seja aceito com o seu comportamento, com a sua postura, com o exemplo que você passa de pessoa, de ser humano, de cidadão na comunidade onde você está inserido. Um exemplo, imagina um pai, uma mãe, colocar seu filho, a sua filha, para poder aprender capoeira com uma pessoa ou em um determinado local, onde a fama daquele local, a fama daquela pessoa não agrada muitas das vezes a mãe ou a esse pai. E dessa forma, eu gostaria de estar assim, me apresentando como na comunidade onde nós estamos inseridos hoje, onde eu pratico a capoeira, onde eu ensino a capoeira, nós temos aceitação de amigos, de pais, de mães, das autoridades que regem, que governam. Hoje nós temos aceitação de todos. O meu primeiro contato com a capoeira, ele se deu no ano de 1982. Eu tinha 12 anos de idade nessa época. Foi quando aqui na nossa cidade mesmo, Japeri, aí eu vi passar de Kombi, de Fusca, um mestre de capoeira, e tinha bastante capoeirista dentro do Fusca, e na frente do Fusca, atrás do Fusca, e em cima do Fusca. Todo mundo com roupa branca, com alguma coisa amarrada na cintura, que eu não sabia o que era um cordel ainda, e eu achei aquilo interessante. E como eles passaram em frente à casa onde eu morava, em frente à minha casa, enquanto tinha perna, eu segui eles. E para minha sorte, eles não foram para muito longe, foram para uma escola aqui mesmo, pertinho, chamado Armando Dias, bem aqui próximo ao Rio Guandu, e é onde eu estudava lá também. E eu via que as pessoas se reuniam ali, pegaram os instrumentos, e começaram a fazer ritmo, formaram uma roda, e eu vi eles fazerem uma apresentação
que me encantou. Eu fiquei maravilhado olhando aquilo e passei e só saí de lá nesse dia, só saí quando terminou. Chegou em casa, tomei uma bronca do meu pai, da minha mãe, onde é que eu estava, que demorou, o evento demorou terminar e eu perdi a noção do tempo. E não demorou muito, nesse mesmo dia eu tomei ciência dos dias que eles iriam se reunir ali. Eles já se reuniam há bastante tempo, mas só que eu não sabia. Fiquei sabendo em algum dia do mês de julho do ano de 82. Fiquei sabendo que lá eles se reuniam e fiquei sabendo dos dias de aula. Pelejei para poder participar das aulas, fui barrado várias vezes pelo mestre Pedro, porque na época ele tinha muitos alunos, já ultrapassava a faixa dos 50 alunos, e ele não queria mais aluno lá na academia dele. E se apresentara eu e o meu irmão mais novo para tentar se matricular na academia de capoeira do mestre Pedro Amaral. E nessa ocasião a gente insistimos muito com ele. E a gente ficava lá, ele não deixava a gente treinar, mas a gente ficava lá assistindo as aulas que ele passava. E demorou cerca de 2 meses e a gente vimos alguém ser matriculado. A gente invadimos, eu e meu irmão, a gente invadimos o espaço que ele estava dando aula e falam, vai matricular fulano, nós estamos aqui na fila. E por que a gente não somos matriculados? Naquele dia ele não teve como e deixou a gente participar, mediante, é claro, o pagamento da matrícula e de 3 mensalidades antecipadas. Ele fez de tudo para a gente não treinar capoeira. A gente era muito esquisito. Dizia o mestre Pedro, bem anos depois, quando eu fui perguntar a ele por que ele fez tanta dificuldade para que eu fosse matriculado na capoeira. Ele dizia que eu era muito esquisito e que eu não tinha futuro na capoeira. E para curiosidade, né, de todos e para espanto, eu e o meu irmão fomos o único que ele formou, até hoje, fomos os únicos que ele formou mestre de capoeira. Entramos em junho ou julho de 1982 e eu fui o último em relação ao meu irmão a ser formado. Em algum ano da década de 90 fui formado mestre de capoeira pelo meu mestre Pedro Amaral. E o que acontecia nesse meu primeiro encontro com a capoeira? A gente vivia numa situação, né, meus pais pobres. Meu pai trabalhador, trabalhava na construção civil, trabalho que também, profissão também que é a minha profissão, gosto da construção civil, como meu pai gosta também. E a gente tinha muitas dificuldades. Tinha a malvadeza, a covardia dos outros meninos, que gostavam de bater na gente. E eu pensei, poxa, se eu fizesse uma luta, eu poderia me defender da maldade dessas pessoas. E foi o que aconteceu. Agora eu já com 6 para 8 meses de capoeira, foi quando eu comecei a parar de sofrer a covardia das pessoas na rua. As pessoas começaram simplesmente a ver que eu tinha condições de evitar todas aquelas maldades, todas aquelas brigas. A gente apanhava na rua, eu e meu irmão. E agora já não apanhávamos mais. O meu mestre sempre ensinava, olha, a primeira coisa que você precisa aprender é correr. Correr mais do que os caras que querem bater em você. E depois, meu mestre ensinava, você precisa ter um físico muito forte para que essas pancadas não lhes façam dano nenhum, não lhes façam mal nenhum, efeito nenhum em vocês. E foi exatamente o que aconteceu, né? Pelo menos comigo. Foi dessa maneira que aconteceu comigo. Aí daqui a pouquinho aqueles que me batiam passou a me considerar, a me respeitar. E agora eu já era capoeirista. E onde eu passava era com o meu berimbau, passava carregando os instrumentos do meu mestre. Se, por exemplo, antes eu saía na rua, o que eu tivesse na mão, os meninos tomavam de mim. Me batiam. E agora, como é que eu ia andar na rua com as coisas da capoeira se eu continuasse com aquela mesma forma? Mas agora não tinha mais isso. Agora eu já podia andar na rua tranquilo, sem ser molestado por ninguém, sem sofrer nenhuma afronta, nenhuma perseguição. Então a capoeira, né, nesse evento aí, nessa situação, para mim foi uma maravilha.
Imagina, ser respeitado quando, né, não era nada disso. E a capoeira para mim foi essa maravilha. Então, na sequência ainda do primeiro encontro que eu tive com a capoeira, foi também a escola. Na escola também, eu aprendi mais na escola. Porque o meu mestre, ele exigia da gente muita coisa. Ele exigia da gente observação, a gente tinha que observar as coisas. Ele fazia e ele chamava outro para fazer um movimento, fazer o exercício. E ele queria de todo jeito que a gente dizia o que a pessoa está fazendo, onde é que a pessoa estava errando. Mandava um que fazia certo, fazer o mesmo movimento que ele pedia, e mandava um que fazia o mesmo movimento sem aquela perfeição. E a gente, uma hora ele trocava, uma hora era um que observava e tinha que descrever o que estava sendo executado, o que estava sendo feito, aonde é que estava errando, ou simplesmente dizer qual era a diferença que havia entre movimentos. Esse poder de observação, na escola, para a gente aprender, isso foi uma maravilha, né? E assim, o meu primeiro encontro na capoeira, ele me beneficiou no meio dos amigos, me beneficiou na escola e também a hierarquia. Bom, e com relação também em casa com os meus pais, foi que na capoeira ela tinha uma ordem, uma hierarquia, tinha uma disciplina lá na capoeira. O mestre mandava, aí um outro mais graduado do que a gente, menos graduado que o mestre, mandava depois do mestre, ele obedecia ao mestre, a gente obedecia a ele, obedecia também ao mestre. E isso em casa também foi muito bom com meus pais, com os meus tios, enfim, com os mais velhos. A gente aprendeu, a capoeira serviu também como uma grande ajuda na nossa educação. Os benefícios da prática da capoeira. Bom, os benefícios são N, né? São numerosos os benefícios. A começar, poderíamos falar com relação aos nossos jovens e a ociosidade que eles se encontram hoje em dia. Hoje em dia os jovens se encontram muitas das vezes numa praça de skate e às vezes quando eles estão ali praticando, eles estão ocupados, praticando ali a sua arte do skate, eles estão realmente ocupados. Mas nós vemos hoje em dia que muitos jovens, eles, por não terem algo para eles fazer, por eles não terem uma ocupação, um exercício, um convívio social, os jovens se perdem muitas das vezes. E a capoeira, ela ocupa, ela preenche de forma maravilhosa esse espaço. Porque quando os jovens eles treinam capoeira, eles têm o período que eles ficam com o mestre, que eles ficam com os outros alunos, ou eles ficam ali treinando. E terminou aquele período ali, que eles vão para suas casas, para os seus afazeres, eles mais tarde, em outros lugares, eles se reúnem para poder pôr em prática aquilo que eles aprenderam naquele espaço, naquele tempo que eles ficaram ali na academia com o seu mestre ou com o seu professor. Então a capoeira ela tem esse poder de envolver, que a pessoa treina aquelas 2 ou 3 horas ali naquele núcleo de ensino e quando sai dali eles não param, eles continuam se ocupando seus físicos, ocupando sua mente com a prática da capoeira, né? E isso é uma grande maravilha. A gente tem hoje na capoeira, assim como apresentar como benefícios que ela proporciona, que as pessoas já bem jovens, crianças, entram ainda, são matriculados na capoeira, e a capoeira, através da sua musicalidade, as crianças aprendem a contar, né, que na chula de capoeira tem músicas, né, que ensina as crianças a contar, ensina o A, B, C, D, ensina o alfabeto. Então, aí a capoeira ela proporciona um bem para os jovens e proporciona também um bem para as crianças, onde elas são ensinadas a protegerem-se e proteger também os seus amiguinhos. Também para os adultos, a capoeira ela é
maravilhosa, porque os adultos que treinam a capoeira, que praticam a capoeira, elas têm os seus corpos beneficiados, né? Os idosos, que podem envelhecer com mais qualidade de vida, por causa da educação física, os alongamentos que são proporcionados, sem contar da grande alegria, né? Que é uma roda de capoeira, que é os capoeiristas se encontrarem, estar ali todos, né, irmanados. A gente entende isso como benefícios que a capoeira proporciona, que até mesmo a serem amigáveis, as pessoas, né, terem uma comunhão, uma amizade, a capoeira ela oferece isso como benefício. A capoeira ela é uma grande família, né, é o que nós precisamos hoje na nossa atual sociedade. Bom, como surgiu a ideia de fundar uma associação de capoeira? Nós já vínhamos ensinando capoeira já há muito tempo, né? A fundação mesmo da associação é nova, tem mais de 3 anos, né, que foi fundada a Associação de Capoeira no Cultural Guto. Mas a gente já vinha há muitos anos, já uma década, 2 décadas, já ensinando capoeira, ensinando aí a garotada, as pessoas de todas as idades, ensinando já essa nossa arte, né, e luta brasileira que é a nossa capoeira. Mas visando a sairmos da marginalidade, a participarmos de benefícios, né, como esse a qual nós estamos visando aí com relação à lei Aldir Blanc, enfim, visando a gente poder contar com patrocínios e ser bem visto, a gente resolvemos se juntar e organizarmos em uma sociedade e fundar a Associação de Capoeira, com esse objetivo multicultural de ensinar não só a capoeira, mas as diversas culturas que a gente convém fazer muito bem às pessoas, né? Pessoas de todas as idades. E essa aí foi o nosso objetivo, né? O motivo que nos fez trabalhar, se empenhar. E aí a gente dá graças a Deus hoje que somos uma associação registrada, com registro em cartório, registro na CNPJ, com registro no IFAM, enfim, totalmente organizada, totalmente legalizada. Somos a isso gratos ao pessoal que nos ajudou, somando junto com a gente, e é claro, primeiramente, somos gratos a Deus por essa vitória que possuímos hoje. Os dias de aulas são da seguinte maneira: nossas aulas elas são bem disciplinadas. Apesar de nós trabalharmos com a cultura e trabalharmos com criança, com infante, com pessoas que ainda não têm uma mentalidade adulta formada, mas a gente procuramos ensinar ao máximo a disciplina. Ou seja, nós aprendemos, nós passamos para a frente da maneira que nós aprendemos. A gente vamos ver aí no vídeo que a gente ensina uma ordem unida, uma formação, e para que as pessoas já vão aprendendo já a disciplina desde cedo, desde infante. Assim funciona a introdução de nossas aulas. As aulas nossas são completas. Tudo que tem na capoeira, nós ensinamos. Nós ensinamos os ritmos, né, que é a musicalidade, as pessoas aprendem a cantar, aprendem a tocar os instrumentos musicais que nós temos na capoeira, como o birimbau, como o atabaque, o pandeiro, o agogô e outros instrumentos que a gente estamos sempre inovando. Tem a parte que nesses dias de aula também a gente ensina as partes teóricas, ou seja, a teoria, a história do Brasil, a história da capoeira, a história do desenvolvimento, né, da capoeira, da nossa nação, que é a nação brasileira. E a gente ensina principalmente a parte física, né, a parte da educação física, ou seja, os exercícios que preparam o corpo das pessoas e depois a movimentação, ensinam os golpes, né, da capoeira. E a gente também conta
hoje com 5, né, núcleos onde nós ensinamos a capoeira. Aqui na sede, na Samuel 204, a gente temos o nosso núcleo de ensino, a gente temos na quadra poliesportiva de Nova Belém, onde temos também um trabalho maravilhoso devido ao grande espaço que é lá. Temos na rua Ferreira da Graça, no Espaço de Israel, também um trabalho de capoeira muito bem feito lá naquele lugar. Temos na Associação dos Aposentados, né, Ferroviária aqui em Japeri, e temos em Belford Roxo também um núcleo onde também está sendo feito um trabalho muito maravilhoso lá, muito esplendoroso lá em Belford Roxo. E assim a gente vamos ensinando a capoeira e divulgando a nossa cultura aí, que é essa arte que nós tanto amamos. Vamos falar agora sobre os dias de evento, né? Como que são esses eventos? A gente prepara todo um cronograma, né, para que esses dias se suceda da melhor maneira possível. Temos um horário para iniciar e o horário, é claro, para poder finalizar, para poder encerrar o evento. E aí a gente divide todas as coisas que vai ser feita ali, a gente procura colocar um horário, ou seja, o início, a formação, a gente costuma colocar ali um horário determinado para que aconteça aquilo. Logo na seguida vem a apresentação, né, das autoridades que são convidadas, né, normalmente os mestres, se tiver alguma autoridade que foi constituída na cidade por voto, também são apresentados. Se tiver polícia, né, autoridades, são todos apresentados nesse momento, mas é tudo dentro de um cronograma. Então esses dias de evento, ele se sucede com exames mesmo, a gente faz um exame onde é formada uma mesa examinadora, né, muitas das vezes para poder avaliar ali a pessoa que está sendo examinada para determinada graduação, e são colocados nessa mesa pessoas que têm se mostrado dentro da capoeira com um trabalho equivalente ao nosso que nós fazemos. Pessoas que entendem que a capoeira tem que ser levada a sério, que esse trabalho é levado a sério. Essas pessoas ocupam esses lugares, né, nessa mesa, e elas vão dar nota, avaliar, vão pedir movimento, vão fazer perguntas com relação à história da capoeira, a história de algum mestre famoso, de algum trabalho, vão fazer perguntas, vão pedir toques de berimbau, vão pedir para a pessoa manusear os instrumentos que são os instrumentos da capoeira, e a maneira com que for realizado todas essas coisas, daí se fará a nota e a pessoa estará ou não apto a portar aquela graduação que estará sendo examinado naquele dia. Ainda na sequência, ainda tem a parte do jogo da capoeira, né, onde a gente vai reunir todos os alunos e a pessoa vai jogar, e durante esse jogo também vai contar ainda como matéria ali daquela prova que a pessoa, aquele candidato vai estar fazendo. E após a execução do exame, acontece uma roda livre. Após a roda livre, aí novamente aí os mestres têm a palavra, né? Algum mestre que chegou atrasado, que não pôde chegar cedo, eles têm a palavra, eles dão a palavra de orientação para aqueles alunos que foram examinados, que estão portando a nova graduação, e logo em seguida é feita a saudação para esses mestres e aí a parte final. E ainda tem a sequência da alimentação, né? A gente tem uma mesa com frutas, aí a gente tem um lanche que as pessoas vêm de longe, sempre tem que ter alimento para alimentar, para não despedir ninguém de barriga vazia. E assim sucede os nossos eventos. Assim são os dias de evento na capoeira. Bom, como é o sistema de graduação e quais são os critérios para poder se avançar de uma graduação para outra, para a graduação seguinte? O sistema de graduação que nós adotamos, além de ser o que eu já aprendi e que vem sendo passado do meu mestre para o mestre, do meu mestre e assim por diante, nós adotamos o sistema de graduação
que foi um sistema de graduação criado pelo mestre Mendonça no ano entre 70 e veio a valer no ano 72. Esse sistema ele é formado por cordel ou cordéis e cores, e as cores que são utilizadas são as cores da bandeira brasileira. É um sistema de graduação para adulto, né, que começa a partir dos 14 anos de idade. Então aí, a partir dali, a pessoa pega a primeira graduação, que é o cordel verde. Sendo que nós, né, da nossa associação, nós criamos os cordéis infantis. Nós estabelecemos um padrão de cores e nós não fugimos do padrão da bandeira brasileira. Nós criamos os cordéis infantil com uma simples diferença nas cores, mas que preserva na sua mudança as cores da bandeira brasileira. O que acontece que para o infante mudar de graduação, ele só depende do ano, da idade dele. Cada cordel e a sua cor para o infante, ele é de acordo com a idade. Ele mudou de idade, é automático no dia do evento, para que ele não fique olhando os adultos serem examinados e está colocando um cordel na cintura e ele não poder. Então ele vai receber o cordel dele no dia do evento dos adultos, ele recebe o cordel dele, sendo que o critério para ele é simplesmente a idade. Agora, depois de alcançar a idade para poder pegar os cordéis de adulto, aí sim ele vai ter que prestar exame e, uma vez examinado, tirando a nota necessária para passar, aí ele vai pegar o cordel. Nós já tínhamos uma quantidade de cordel que foi criado de maneira emergencial pelo mestre Mendonça. E na época que o mestre Mendonça criou os cordéis da capoeira, havia uma necessidade urgente de ele fazer o maravilhoso trabalho que ele fez para a capoeira. Mas ficou muito pouco, né, muita pouca graduação, e a gente achamos, né, e não é só a nossa associação, mas os mestres reunidos achou que é um tempo muito curto para o aluno chegar até a graduação de mestre. Então nós abrimos esses cordéis e criamos graduações intermediárias entre eles e os meios. Qual a diferença, né, da capoeira das décadas de 80, década de 90 e até os dias de hoje que nós vivemos? Claro que eu posso falar da experiência minha, que são de 40 anos dentro da capoeira, né? Que eu tenho hoje 50 anos de idade, 40 anos dentro da capoeira, então a experiência que eu tenho é essa que eu posso falar. Claro que tem assunto que eu não vivenciei, mas eu aprendi. Por exemplo, como eu sei que o mestre Mendonça fez no ano 72 com relação às graduações da capoeira. Foram aquilo que a gente toma ciência através de estudo, nosso mestre ensina e a gente aprende, mas em se falando daquilo que eu vivi, né, na capoeira, a gente hoje estamos bem na vantagem em relação à década de 80, década de 90, ou seja, a capoeira ela evoluiu, a capoeira ela se tornou melhor, a capoeira melhorou em muito, não querendo dizer que os mestres lá no passado, que a capoeira no passado não contribuiu, né, como a capoeira de hoje em dia tem contribuído, não sem desmerecer, né, porque a gente precisa citar que os mestres deram a vida deles, acreditaram, né? Homens que morreu até mesmo na miséria. Por quê? Porque eles tinham um ideal, acreditavam na capoeira, tinham um sonho e queriam ver a capoeira onde a capoeira está hoje. E eles estavam na vanguarda aí da capoeira, desbravaram, né, um grande trecho difícil, pavimentaram aí
para a capoeira de hoje, uma estrada que hoje a gente pisa em estrada pavimentada, mas esses homens, esses mestres do passado, eles pisaram em muito espinho, né? Tiveram que tirar muitos obstáculos e eles fizeram isso direitinho, sim, né? O que nós estamos querendo dizer é que, por exemplo, diferença de antigamente em relação a hoje é que havia muita rivalidade entre grupos de capoeira, e hoje em dia a gente convida os grupos de capoeira para poder abrilhantar nosso evento e eles vêm com a maior satisfação, sorriso, não é? Com a vontade de fazer o evento realmente, abrilhantar o evento, fazer aquela coisa, a festa da capoeira ficar bonita. Porque no passado, muitas das vezes terminava, né, em confusão, em briga, em disputa, né? E isso é a parte que a gente entende e vê que hoje em dia a capoeira está muito mais evoluída. A capoeira está contribuindo muito mais para a sociedade. Hoje os grupos de capoeira, eles funcionam como verdadeiras escolas, onde se ensina a arte, né, da capoeira, onde se ensina um verdadeiro espetáculo, onde são treinados verdadeiros artistas marciais, como a gente pode ver aí. Hoje a capoeira contribui em muito, né? Vale a pena a gente citar que são 160 países. A capoeira ganhou o mundo. A capoeira ganhou o mundo. A língua nossa, a nossa língua brasileira, né? Ou seja, a língua portuguesa, a língua que é falada aqui no Brasil, ela hoje ela é falada em quase todo o globo terrestre. E isso é graças à capoeira. Não foi nenhum outro evento, não foi nenhuma outra coisa que foi difusor, né? Que levou a nossa língua para o resto do mundo. Foi a capoeira. A capoeira, ela tem somado, né, nesses últimos tempos e muito para a nossa nação, para o Brasil, em relação ao mundo aí fora. Hoje, a capoeira, ela contribui muito, né, na formação de jovens, na formação de adultos, na manutenção física. Ela contribui na disciplina, nas escolas, ela contribui muito, contribui em tudo, né? E é por isso que eu gosto de capoeira. Bom, qual é a nossa visão de futuro para a nossa amada capoeira? A princípio, a nossa visão é uma capoeira dentro das escolas, uma capoeira sendo ensinada como matéria, né? Ou seja, professores de capoeira, mestres de capoeira, ali ensinando como se fosse uma matéria, né? Ali ao lado da educação física, como quem ensina ali as pessoas a praticar uma queimada, como quem está ensinando natação, como quem está ensinando vôlei, como quem está ensinando futebol na escola. A visão, porque, nossa, é ver a capoeira sendo ensinada como matéria na escola. A capoeira é muito rica, ela tem muito material. Tem a parte da musicalidade, a construção dos instrumentos, a fabricação de cada um deles. A capoeira tem a historicidade dela, né, que veio junto com os povos, né, africanos, reis, eu gostaria de dizer reis, rainhas, né, pessoas inteligentes, chefes de agricultura, pessoas que entendiam, né, de todas as ciências, foram trazidos para cá e aqui feito escravo, né, as pessoas inteligentíssimas, eles trazem toda uma bagagem, isso tudo pode ser ensinado dentro das escolas, sala de aula. Minha visão de futuro para a capoeira é uma capoeira onde os jovens podem disputar entre eles, de acordo com a faixa etária, campeonatos, né? E até mesmo, né, vamos sonhar aí com as Olimpíadas, onde a gente poderia estar defendendo por países, já que
A capoeira está em 160, mais de 160 países. Por que não um sonho olímpico para a capoeira? Uma visão de futuro para a capoeira é todos os grupos de capoeira que hoje existem, cada um com a sua graduação diferente, todos esses grupos estarem usando a nossa graduação, a graduação que nós criamos dentro do Cultural Ubuntu, os nossos sistemas de cordel que vai estar sendo mostrado aí no vídeo. Esse seria o sonho nosso para a capoeira. Todos os grupos tá com uma só graduação, um padrão, né, de aula, um padrão para poder ser examinado, para poder mudar de faixa de graduação. Essa é a nossa visão de futuro para a capoeira. Bom, galera, gostaria também de deixar com vocês a mensagem para vocês se cuidar. Nós estamos num ano que não é normal, um ano atípico, essa pandemia, essa doença aí, para que as pessoas possam estar cuidando das suas vidas, cuidando da vida do próximo, se cuidando de verdade. Eu quero pedir a Deus pela vida de todos vocês, que Deus venha guardar, livrar do mal, abençoar você em tudo, né? Te livrar e te proteger contra essa enfermidade. Meu irmão, se cuide. Amém? Jesus te abençoe.